Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, mais uma vez aqui. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos para a segunda parte do livro de Gênesis. Nós ainda vamos falar um pouquinho do capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, porque nós paramos quando Adão e Eva pecaram, né? Desobedeceram ao Senhor e comeram o fruto que não deveriam comer. Então hoje nós vamos aqui no capítulo 3, versículo 21, né? Depois que eles desobedeceram ao Senhor, o Senhor chegou, viu que tinham desobedecido, e aí aquilo que o Senhor determinou para eles. Então no capítulo 3, versículo 21, diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestia, porque antes do pecado eles não sentiam vergonha do corpo deles, mas depois que desobedeceram ao Senhor, que pecaram, eles começaram a sentir vergonha do corpo, e quando Deus surgiu, eles se esconderam do Senhor, né? De vergonha, porque estavam nus, né? Como diz aqui no versículo, vamos ver em que versículo que eles dizem aqui, que eles sentiu vergonha, né? Adão se escondeu do Senhor. Quando o Senhor chegou lá no jardim, Adão se escondeu e se sentiu envergonhado. Aí Deus pergunta: por que você se escondeu? Ele falou: porque eu estava nu e me senti envergonhado na sua frente. Isso não acontecia antes. O que quer dizer? Que eles perderam a inocência. Olha só, minha gente, o que faz a desobediência a Deus? Eu quero que vocês pensem, porque é esse o nosso tema do vídeo de hoje. Nós vamos ver o que acontece quando há uma desobediência ao Senhor. Começou aqui, no Jardim do Éden, mas ainda se manifesta em nós. Nós podemos viver em obediência ao Senhor, segundo a palavra dele, segundo a Bíblia Sagrada. E tudo muda, minha gente, tudo muda. Aqui no nosso interior vai mudando, na nossa consciência, na nossa mente, consequentemente, tudo e todos à nossa volta vão mudando para melhor, né? Deus vai agindo na nossa vida e na vida daqueles a quem amamos. Isso você pode ter certeza absoluta. E eu te digo, faça o teste. Você não acredita? Faça o teste. Faça o teste. Deus gosta disso. Ele não vai ficar incomodado se você falar: eu vou testar. Tá? Começar a aprender a seguir as normas bíblicas, aquilo que Deus determina, a ter obediência ao Senhor independente das circunstâncias, né? Você vai mudar toda a sua maneira de agir e de reagir a todas as coisas. E você vai ver uma mudança imensa na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor, daqueles que você ama, né? Todos. Então vamos lá. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Muito interessante esse versículo 22. Eis que o homem é como um de nós. Ele estava falando, nós, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus e Jesus, né? Estão ali. Eu creio nisso, né? E o Espírito Santo. Sabendo o bem e o mal. Porque veja bem, não é que nós vamos ficar eternamente na inocência, não é isso, sem conhecer o bem e o mal. Mas nós precisamos nos fortalecer para vencer o mal, né? Nós precisamos de conhecimento, inclusive para detectar o mal. Porque muitas vezes o mal vem na nossa vida e nós não detectamos que aquilo é ruim. Nós não percebemos que estamos em desobediência, né? Aquilo normal. E não é. Eu vejo muita gente falar: é normal, todo mundo faz.
Não é porque todo mundo faz que é certo. Não é todo mundo faz porque está dentro das normas divinas. E com isso sofre as consequências depois. Não existe isso, né? Todo mundo está fazendo. Todo mundo é assim. Nós, filhos de Deus, que recebemos a Jesus, Jesus veio aqui para nos trazer as normas divinas. Primeiro, nos resgatar desse pecado. Foi desse pecado aqui que Jesus veio, que pagou o preço. Preço altíssimo, vocês sabem disso. Foi esse pecado. Daqui para frente, quando você nasce novamente, né? Você recebe Jesus, você nasce outra vez, você começa a seguir as normas bíblicas, a obedecer a Deus, então você vai seguir por um caminho e o Senhor vai estar novamente junto a nós, né? Agindo no meio de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não pode nos obrigar e não pode nos forçar. O diabo faz isso. O diabo nos força a fazer aquilo que não devemos fazer, mas Deus não. Deus quer a nossa consciência, né? Que nós tenhamos consciência de tudo. Então Ele não vai nos forçar. Então o que precisa? Um aprendizado. E muitas vezes o aprendizado vem em forma de uma grande dor, né? Mas nós podemos evitar isso. Podemos sim. Quando recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, já é o princípio. E dali para frente, seguindo a obediência ao Senhor, as normas de Deus, né? E Jesus, o Espírito Santo, está junto de nós para nos ajudar, para nos abrir o entendimento, abrir a nossa visão, para que a gente veja o bem e o mal. A gente comece a distinguir e, acima de tudo, consiga vencer o mal. Porque, por incrível que pareça, né, o mal muitas vezes se apresenta como algo bonito, delicioso, que vai fazer um bem maravilhoso. Na verdade, não é assim, né? Nós vimos, vocês vejam nos vídeos anteriores, quando a serpente veio falar com Eva, né, que ela faz a coisa aparecer muito normal, muito natural, muito maravilhosa, e é assim até hoje, minha gente. É assim até hoje, né? Mas se nós tivermos consciência, tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos saber discernir, distinguir, avaliar aquilo que se nos apresenta, se é bem ou se é mal. Vem de Deus ou vem do diabo? É para o teu progresso ou é para o teu fracasso? Né? Porque o inimigo quer que você fracasse, o inimigo quer te ver arrastando a cara no chão. Isso é que o inimigo quer, né? Que você perca o seu amor próprio, né? O seu orgulho. Você vai perdendo a sua personalidade divina, né? Porque nós temos, Jesus resgatou essa personalidade divina de nós, né? Nós temos, todos nós temos. Jesus veio por todos nós. Agora, vai depender de você. De você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e seguir. Você não sabe que coisa maravilhosa é. O Senhor Jesus vai estar te guardando, vai estar te ensinando, e anjos do céu vão estar te guiando, te ajudando, sabe, nas suas fraquezas, porque nós temos fraquezas, somos humanos, temos fraquezas. Mas vamos seguir aqui, né? Então vamos lá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante isso daqui também, né? Você pode perguntar, poxa, mas o que é essa árvore da vida? Por que o homem não poderia agora comer da árvore da vida? Por quê? Porque ele se tornaria um ser eterno, né? A árvore da vida. E com todas essas deficiências que ele tinha agora, que o pecado, que a desobediência a Deus causou na sua essência, ele não ia saber agir com esse poder na mão, né? Ser eterno. Então você teria, vamos supor, você desobedeceu a Deus, e aí você teria sofrimento eterno, não ia ter como voltar atrás, entende? Então não, Deus deixou uma abertura. Você não poderia, nós não podemos comer mais a árvore da vida aqui na terra,
aqui na terra, nós não somos seres eternos, né? Nós morremos. Agora, Jesus veio mudar até isso, né? Nos levar de volta ao jardim do Éden, né? Ao princípio de tudo aquilo que Deus planejou para nós. Deus não descartou o plano dele, das nossas vidas. Ele só agora precisava nos preparar, porque nós perdemos a pureza. Nós perdemos a dependência de Deus. Vocês já perceberam que os seres humanos, eles procuram tudo quanto é coisa para a vida melhorar, para as coisas começarem a dar certo. E, por último, eles colocam o joelho no chão, olham para o céu e pedem a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e se rendem a Deus, né? Porque é preciso haver uma rendição ao Senhor, né? É preciso haver uma certeza da obra de Jesus Cristo na nossa vida e, acima de tudo, ter certeza que o Espírito Santo está agindo no meio de nós. Por isso, tudo isso acontece quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Deixamos todas as outras coisas que aprendemos e que o diabo trouxe para a gente aprender, que é para distrair, né? Para nos distrair, para que a gente não vá à verdade diretamente, né? Porque com isso ele está ganhando, né? Mas quando os nossos olhos são abertos e nós não somos obrigados, mas nós resolvemos seguir ao Senhor Jesus, nos entregar a Jesus, né? Ele continua falando, vem, né? Assim como eles falam, vem e segue-me, assim como ele falou com os discípulos, né? Chamando a cada um deles para uma obra divina, porque nós todos aqui, depois que nós somos resgatados, nós temos uma missão, uma obra divina aqui, que é o quê? Resgatar aos outros, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, né? Tudo começa na nossa família. Como? Sendo chato, ficar falando o tempo todo? Não. Com as nossas atitudes novas, a nossa maneira de ser nova. E quando nós recebemos a Jesus Cristo, somos batizados em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E todas as nossas ações e reações começam a ser modificadas. E as pessoas à nossa volta, começa pelos nossos familiares, começam a notar isso, a sua diferença. E aí começa a querer saber o que será que aconteceu, né? Nossa, né? E é assim como que você vai ganhando todos os seus familiares e mudando a vida de vocês totalmente. Hoje nós vamos ficar por aqui porque tem muita coisa para falar a partir de agora, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então nós vamos parar por aqui, mas eu quero que você saiba disso. Isso é um princípio muito importante, que você saiba como retornar, como mudar, o que aconteceu depois disso, né? Todas as dores e sacrifícios que foram acontecendo, mas Deus tinha um plano. Ele, Jesus Cristo, já tinha um plano, mas levou bastante tempo para que pudesse colocar esse plano em ação aqui no planeta Terra, porque a partir do pecado, a densidade aqui ficou muito diferente, né? Muito diferente do que era o Jardim do Éden. Mas nós vamos voltar para lá e podemos ir mais breve do que você pensa. Basta apenas que você tenha Jesus Cristo como seu guia, seu único Senhor e Salvador, e siga, aprenda a palavra de Deus e comece a agir segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa série de vídeos que o Senhor tem nos indicado para fazer, Senhor. Queremos, Deus, estar à Sua disposição, colocar-nos de joelhos a Seus pés, para que possamos passar para as pessoas aquilo que o Senhor quer falar com cada uma delas, com cada um que ver esse vídeo, Senhor. Eu Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém? Até mais.